meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Uma boa tarde a todos. Meus amigos, o tema de nossa palestra hoje vai ser então o que o Mestre há mais de 2000 anos já nos disse: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que será que o Mestre quis nos dizer? O não nascer de novo. O nascer de novo para poder vermos o reino de Deus. Será que ele falava em reencarnação, ressurreição? E essa vinda sucessiva nossa a esse planeta, nos levando então ao reino de Deus? O que seria esse reino de Deus? Seria a nossa felicidade, a felicidade plena, a verdadeira? Vamos então, na tarde de hoje, tentar entender o que o Mestre nos deixou. Jesus, então, o incomparável Mestre, guia e modelo, em várias oportunidades afirmou a existência da reencarnação. Então, em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, nós vamos encontrar então uma palestra do nosso Mestre que nos elucida com clareza o que ele nos quis dizer com essas palavras. Vamos dizer então, em uma conversação com Nicodemos, doutor da lei dos judeus, quando questionado por ele, assim o respondeu: em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se nós prestarmos um pouco atenção então nestas palavras, veremos que Jesus foi taxativo quanto às nossas vidas sucessivas, o nosso ir e vir, a pátria espiritual, a pátria terrena, com a intenção, com o intuito então de que possamos progredir, nos melhorar, e que só na carne conseguiríamos, no mundo espiritual, aprendemos, mas somente com as vicissitudes da carne é que iremos realmente progredir, nos adiantar e caminhar em direção ao reino de Deus. Pergunta-lhe então Nicodemos, seguindo com essa palestra com Jesus: como pode nascer de novo um homem já velho? Então vejam, por essas questões colocadas por Nicodemos, como nós, quando falo nós, é porque também estávamos lá nessa mesma época. Não podemos nos esquecer que viemos dessa caminhada evolutiva de tempos imemoriais, e como nos dizem ainda a espiritualidade superior, nos encontramos muitos de nós ainda rastejando, alguns conseguindo já levantar e empreender uma caminhada ainda pálida, tímida, porque nos comprazemos nos prazeres ainda ditados pelo mundo, mas com essas vindas e idas sucessivas na carne ao mundo espiritual, vamos, por nossa força, por nossa vontade, nos melhorando, progredindo, buscando e encontrando essa felicidade que tanto almejamos, a felicidade pura, a felicidade plena. Então Nicodemos questiona novamente Jesus: pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Então vejam que pela conversação nós ainda tínhamos ou não tínhamos uma ideia de como se procederia, de como se processaria esse nascer de novo. Mas se prestarmos atenção também na palavra de nosso Mestre, ele foi claro, mas de uma forma que deveria servir
para todos os tempos, para os homens daquela época, e éramos nós mesmos, com a inteligência, com o intelecto ainda não muito desenvolvido. Então Jesus nos falou em forma de histórias, de parábolas, de contos. Em primeiro lugar, devido ao nosso pouco entendimento ainda das coisas futuras que estariam por vir, e também porque na época era o costume dos hebreus contar as suas histórias em forma de parábolas, de contos, para que as suas crianças, os seus adultos, os seus jovens as entendessem melhor. Então Jesus responde a Nicodemos: em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então vejam como Jesus nos fala, ainda de forma mais clara, que a carne nasceu aqui e aqui permanecerá. O Espírito aqui permanecerá, aqui progredirá, e a pátria espiritual retornará. E que a nossa parentela consanguínea, ela o é aqui enquanto encarnados, e que muitas vezes, ao retornarmos à pátria espiritual, não tendo a sintonia devida, iremos nos afastar desses que hoje consideramos nossos parentes. Também vemos mais adiante, Jesus prossegue então, nos dando uma ideia clara da nossa reencarnação, ou como diriam os judeus, os hebreus, a ressurreição. Mais adiante veremos se a ressurreição, reencarnação, são as mesmas coisas, ou têm significados, sentidos distintos, diferentes. Então, também veremos a referência de Jesus com relação a João Batista, ser a reencarnação de Elias, referência esta que está contida em Mateus capítulo 12, versículos de 10 a 13. Então os discípulos indagam ao Mestre: pois que dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro. Então são histórias que o povo hebreu vinha contando geração após geração. E Jesus respondeu então aos seus discípulos: é verdade que Elias deve vir e restabelecer as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que ele lhes falara de João Batista. Então vejam, Jesus aí já estava anunciando também as vicissitudes que ele próprio passaria, em virtude ainda do atraso moral da humanidade, do nosso atraso moral dessa época. Então, quando fala em Elias, Elias foi um profeta de uma época em que nós, humanidade, tínhamos diversos deuses, tínhamos um Deus para cada situação da nossa vida. E Elias já tinha essa concepção de um único Deus. Porém, Elias vivia numa época muito violenta. E então, na época existia uma seita chamada seita de Baal, que acreditava nessas diversos deuses, e Elias, não aceitando, mandou executar 500 seguidores dessa seita. Então vejam, mandou decapitá-los. Quando retorna então como João Batista, vindo então preparar o caminho para a vinda do Mestre, Elias ainda trazia essa situação kármica a ser resolvida, mas, como bem nos disse São João, um só gesto de amor, um só gesto de bondade, cobre uma multidão de pecados.
Então vejamos que por mais que nos equivoquemos, por mais que ainda a nossa inferioridade moral, ainda cometamos estes equívocos, Jesus nos dá essa esperança, que um gesto só de bondade nossa irá cobrir essa multidão de pecados que viemos trazendo conosco, encarnação após encarnações. E estudando então a história de João Batista, vamos ver que ali adiante, João Batista, primo de Jesus, foi decapitado. Então vejam que todos esses crimes cometidos por ele foram abrandados, diminuídos, com o bem que ele praticou nessa encarnação. De 500 vidas que tirou como Elias, bastou uma vida só sua para quitar a sua dívida. E aí chegamos então àquela questão: ressurreição ou reencarnação? Ou os dois? Então os judeus dessa época, sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidos, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Então o dogma ressurreição já era, na época dos judeus, anterior a Cristo, tido por eles como verdadeiro, como real. Mas ressurreição e reencarnação são as mesmas coisas? Veremos a seguir. Creiam eles então que um homem que vivera poderia reviver, sem saber então precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Tinha então a ideia de voltar à vida o corpo que já estava morto, o que a ciência hoje em dia demonstrou claramente ser impossível. Mas como naquela época nós não tínhamos ainda esse conhecimento intelectual de que o espírito não poderia retornar de corpo que já houvera perdido a vida, acreditávamos que sim. E Jesus então veio nos trazer maiores esclarecimentos a esse respeito. Mas para podermos entender um pouquinho sobre ressurreição e reencarnação, como vimos então, Jesus confirmou o que nós já pensávamos a uma época anterior ao seu nascimento. Então Teodoro e Justiniano, se vermos aqui o nome Teodora, está à frente de Justiniano. Teodoro e Justiniano eram imperador e imperatriz romanos que tiveram seu reinado lá em torno de 500 depois de Cristo e 600. E ela vem primeiro então o nome Teodora, porque ela tinha mais poder que o próprio imperador e que ele jamais ousou contestar o que o Teodora lhe disse. Então Teodora foi uma cortesã que se imiscuía nos assuntos do governo de seu marido e até nos da teologia. Então, para aqueles amigos nossos que não sabem ou não lembram o que seria uma cortesã seria um nome científico daquelas jovens, daquelas mulheres que tinham como profissão a prostituição, se podemos chamar de profissão. Então, Justiniano conheceu a Teodora em um prostíbulo, se apaixonou por ela e a tomou como imperatriz. E ele era um teólogo que queria saber mais de teologia do que o próprio Papa. Então, na verdade, os dois interferiam bastante dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica, como bem sabemos, ela foi criada lá em 325 depois de Cristo por Constantino. Então, o imperador Justiniano veio após Constantino. E no quinto concílio ecumênico de Constantinopla,
Constantinopla II, em 553, num ato de Constantino, mas ditado pela imperatriz sua esposa, foi a ressurreição mudar o seu sentido. Por quê? Teodora, como cortesã, em Constantinopla existiam à sua época em torno de 500 cortesãs e todas se sentiam honradas, felizes por terem tido uma amiga, uma colega como imperatriz. E elas então saíam contando aos quatro cantos da cidade essa intimidade. E Teodora, não gostando dessa fama de que era possuidora, tomou a mesma atitude de Elias. Mandou executar em torno de 500 cortesãs em Constantinopla. E os cristãos nessa época da cidade, como eram reencarnacionistas, diziam que ela retornaria 500 encarnações e perderia a vida da mesma forma. E também mandou decapitar as suas antigas companheiras. Então, tomada de fúria um dia, ordenou a Justiniano que transformasse a reencarnação em ressurreição. Ressurreição essa com a volta do espírito à pátria espiritual e não mais retornando. Então houve um decreto do imperador que nós não retornaríamos mais à carne. Seguiríamos com a sentença definitiva, ou para o céu, ou para o inferno. Mas mais adiante a Igreja Católica então nos dá um pouco mais de alento, um pouco mais de esperanças, criou o chamado purgatório, que seria aquela situação intermediária entre o paraíso, entre o inferno, que nos dava a chance, a oportunidade de um período no purgatório, retornarmos então ao paraíso, mas sem a possibilidade de retornar à carne. Aí nós vamos ver o quanto essa situação seria injusta. Que sentido teria termos família se com a nossa morte iríamos ou para o céu ou para o inferno? As famílias estariam desfeitas, desestruturadas, alguns seguiriam juntos, outros para outros locais, nos separaríamos para a eternidade. Então, com a reencarnação, nós vemos da bondade, da infinita bondade do Pai, que nos dá de todos nos recuperarmos, todos nos regenerarmos, e um dia seguirmos todos em família, primeiro na grande família, na pequena família, aquela família nossa, que começamos quando encarnados, para lá adiante, então nessas diversas vindas, fazermos parte da verdadeira família, a família universal. Sabedores então que todos somos irmãos, que todos viemos do mesmo Pai. Então, por que Deus nos dá a encarnação? É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Muitos de nós acreditam que sim. Por que muitos de nós dizem que estamos num vale de sofrimento? Encaramos essa reencarnação não como uma escola nos educando, nos reeducando, mas como algo, estamos aqui para sermos punidos, para sofrermos. Não, meus amigos, não estamos aqui para sofrer. Estamos aqui para sermos felizes da melhor forma possível, dentro do meio, do ambiente em que vivemos,
Quando o Mestre nos disse a felicidade não é desse mundo, ele se refere à felicidade plena, à felicidade absoluta, aquela em que nós vamos atingir após essas nossas diversas passagens pela carne. Quando então não precisaremos mais passar por essas vicissitudes, enquanto encarnados passamos vicissitudes essas criadas por Deus? Com certeza não. O Pai é só amor, é só bondade. Como vivemos sobre a lei de causa e efeito, tudo que hoje estamos passando foi produzido por nós mesmos, se não nessa encarnação, em encarnações passadas, porque, como nós sabemos, o Pai é soberanamente bom e justo. Qual Pai soberanamente bom e justo nos condenaria ao sofrimento eterno, como algumas igrejas assim colocam? Então, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, Deus nos dá tarefas para que venhamos cumpri-las, e nós, muitas vezes, nos desviamos dela. E quais são essas tarefas? A tarefa no bem, no auxílio aos nossos irmãos, na caridade. Essas são nossas tarefas. Sempre que reencarnamos, ou quando estamos em planejamento reencarnatório, o nosso planejamento é sempre fazer o bem, é sempre nos reequilibrarmos de equívocos cometidos no passado. Porém, quando na carne, na grande maioria das vezes, nos esquecemos. E como somos seres humanos acostumados a ser repetitivos, vamos repetindo muitas vezes e cometendo os mesmos equívocos. Mas é importante já termos a noção de que nos equivocamos e que no futuro estaremos preparados para não nos equivocar mais. Cairemos, nos levantaremos e seguiremos em frente, em busca dessa felicidade que o Pai nos oferece. Então, a reencarnação é necessária, além deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia no desenvolvimento da inteligência e da moral. Como nós vemos, não precisamos voltar muito no tempo. A cada século que passamos, nós seres humanos, estamos mais intelectualizados. Nem sempre estivemos tão moralizados, porque o intelecto e a moral são as duas asas que necessitamos para alçar voo em direção do Pai. Mas normalmente desenvolvemos uma asa só, ou uma asa primeiro, a do intelecto, mas com certeza desenvolveremos as duas. E se prestarmos atenção nos dias de hoje, muito bem está sendo feito, muitas coisas boas estão sendo feitas, desde que não prestemos mais atenção nos equívocos cometidos pelos nossos irmãos, por nós mesmos, mas que comecemos a prestar atenção no bem que está sendo feito. A humanidade, intelectualmente, está muito adiantada, nem tanto moralmente, mas caminha em busca dessa moral. As diferenças que há entre eles, então, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que se tem que subir. Então nós vamos vendo a cada geração que vamos galgando, degrau a degrau, a evolução, o intelecto, a nossa melhora. Podemos ver, a olhos vistos, como nos melhoramos em termos materiais, em conforto, como o homem cria situações para ter um conforto maior,
vemos nas ciências, na medicina, nas leis, tudo se transforma, tudo se melhora, se prestarmos atenção. Então Deus nos dá a encarnação com um fim útil. E qual seria esse fim? O nosso progresso, porque como nós sabemos, Deus nos criou a todos, simples e ignorantes. Entendamos ignorantes como não tendo conhecimento das coisas. Temos o costume, na nossa então ignorância, de chamar aquelas pessoas que não têm esse conhecimento de forma pejorativa de burros, mas não existe pessoa burra, existe pessoa ignorante desse ou daquele assunto. Podemos conhecer vários assuntos, mas em algum nos falta esse conhecimento. Então, em algum ponto, ainda somos ignorantes de saber e de conhecer, mas que um dia teremos esse intelecto totalmente desenvolvido junto com a moral. E como o Mestre já nos disse, vós sois deuses, que faríamos tudo o que ele fez e muito mais, porque também evoluiremos da mesma forma que o Cristo evoluiu, pois também foi criado pelo Pai simples e ignorante, e alguma época que se perde no tempo. Existe limite de encarnação? Será que quando o Pai nos criou, Ele nos disse, terás X encarnações? Então, a bem dizer, a encarnação carece de limite, precisamente traçados. Por quê? Porque depende do nosso esforço. Evoluiremos mais ou menos rápidos, conforme a nossa vontade, o nosso desejo. Depende, então, portanto, do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela nossa purificação. A partir do momento que trabalhando com vontade, com afinco, em nossa melhora, em nossa reforma íntima, tentando nos libertar dos muitos equívocos, dos atavismos que carregamos conosco, vamos então nos purificar, vamos nos melhorar. Um dia não precisaremos mais, assim como Cristo, passar pelas vicissitudes da carne. E os laços de família que a reencarnação produz, então a reencarnação fortalece esses laços. Então, como nós vimos, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, porque nós vamos ver que, ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e mais apertados. Por quê? Porque nós estamos nesse eterno ir e vir da pátria espiritual para o mundo encarnado e vice-versa. Normalmente, reencarnando nas mesmas famílias, aqueles mesmos espíritos que convivemos como nossos parentes, nossos irmãos, esposos, nossos vizinhos, nossos colegas, todos, na grande maioria, viemos reencarnando geração após geração, juntos, com raras exceções. Nós vemos então que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição. Então, o momento em que retornamos, e aqueles que tivemos verdadeira afeição dessa nossa passagem terrena, vamos reencontrá-los novamente quando retornamos à parte espiritual. Vemos então, muitas vezes, nós, quando vamos chegando a uma idade madura, a velhice, vai nos dando aquela apreensão de que estamos próximos ao nosso retorno à pátria espiritual, imaginando que deixaremos aqueles que amamos, que partiremos a uma situação que não os veremos mais e vamos nos sentindo aflitos. Nós vemos então que, ao retornarmos à pátria espiritual, vamos encontrar mais, além, é claro, daquele espírito maior, nosso anjo guardião, que
foi aquele que nos avalizou, que nos incentivou e que disse que estaria conosco durante essa encarnação e também muitas vezes após, nos auxiliando, nos harmonizando e nos indicando sempre os caminhos a seguir, como aquele irmão mais velho que nos pega pela mão e nos conduz aos bons locais. Então, além da afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Então vejam o quanto é importante mantermos as nossas boas inclinações, os bons pensamentos, para estarmos reunidos, como diz um personagem de desenho animado, para estarmos reunidos com os bons. E os bons se seguem, uns seguem aos outros, na vida para a encarnação, no retorno, conforme a sintonia e aqueles que estarão conosco, nos auxiliando, nos ajudando, fazendo com que passemos momentos de tristeza, de doença, enfim, vários momentos que muitas vezes nos deixam tristes, abatidos, com mais tranquilidade, com resignação. Então, sintonizemos sempre com o alto, com o Pai, com Jesus e com esses amigos, para nos indicarem, estarem conosco nessa nossa caminhada. Tão distosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Como vimos então, tudo é uma questão de sintonia. Estaremos nos buscando quando encarnados e quando desencarnados, seguiremos tentando sempre nos aproximar a ter essa convivência junta. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem novamente, se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Como ficamos felizes quando nossos filhos, nossos amados, retornam de uma viagem, nos abraçamos com alegria, queremos conversar, trocar ideias, falar sobre as novidades. Assim será o nosso retorno à pátria espiritual. Eles estarão lá também, esses amigos, esses parentes, nos aguardando para nos receber, para nos apoiar. E também não nos esquecermos que aqueles que aqui continuam, também continuam a nos amar. E nós que aqui estamos, sem esquecer que esses irmãos nossos que retornaram, continuam a nos amar, a pensar em nós, assim como nós mesmos neles pensamos. Muitas vezes, até uns seguem os outros na encarnação. Então, nós estamos nesse ir e vir secular, famílias, irmãos, maridos, esposas, seguindo uns aos outros, por afinidades, por entendimento, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Quem de nós não teve, alguém conhecido teve, mas de repente de cruzar com uma pessoa que nunca viu na vida, sentia aquela simpatia muito grande, e às vezes sentimos uma emoção, um carinho tão grande, mais até mesmo do que familiares nossos. Por quê? Porque esses amigos, esses irmãos, vêm nos seguindo, vemos trocando esse intercâmbio, como amigos, como familiares, há várias encarnações, nos preparando para realmente nos chamarmos e nos sentirmos irmãos num futuro que ali adiante nos aguarda. Se uns encarnam e outros não, se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Então, muito daqueles espíritos a quais chamamos de protetores são nossos amigos, nossos familiares, que querem o nosso bem, que conosco estão sintonizados pelo pensamento, que nos visitam, muitos de nós,
não os percebemos, mas muitas vezes estão conosco, nos apoiando, nos incentivando, nos aconselhando, sempre para o bem, para o bom caminho. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Então vejam, a espiritualidade considera esse período nosso, breve, na carne, como um cativeiro, que aqui estamos para nos melhorar, para progredir. E ele só é possível, como sabemos, quando encarnados na carne. Os mais adiantados se esforçam por fazer o que os retardatários providam. Como bem o Mestre nos disse, quando um só ser humano cai, a humanidade cai junto. Então nós, muitas vezes, no nosso egoísmo, torcemos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, desde que eles se deem bem, os outros não importam muitas vezes para nós. E esquecemos que o outro que nessa vida não faz parte do nosso grupo consanguíneo, também é o irmão. E que se ele cair, se ele falhar, nós falhamos também. Então, nós vimos uma história muito interessante, a história de Emmanuel. Emmanuel, na época de Cristo, era o senador Públio Lentulus, era casado com Lídia. Lídia, um espírito de escola, já de uma bondade ímpar. Quando desencarnaram, Lídia já tinha atingido a possibilidade de reencarnar num mundo já melhor, num mundo de regeneração, mas por amor a esse irmão que ainda necessitava dessa passagem pela carne em nosso planeta Terra, pediu para reencarnar junto com ele novamente. E essa história é muito bonita, e aqueles amigos nossos, se tiverem interesse, desejarem sabê-la mais profundamente, vale a pena pelo ensinamento que ele nos traz. Nós temos na nossa livraria, para empréstimo, são 2 livros, há 2000 anos e 50 anos depois, quando então o senador reencarna como um escravo e Lídia o acompanha. Então vejam como nós estamos sempre com a proteção daqueles que nos amam, tanto encarnados como desencarnados. Está bem visto aqui que se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Então vejam, a matéria foi destruída, Lentulus e Lídio retornaram juntos porque eles tinham a afeição real, o amor verdadeiro. Porquanto os seres que nesse mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se preocuparem no mundo dos espíritos. Muitas vezes nos unimos àquelas pessoas pela parte financeira, material, pela beleza, porque é uma jovem bela, porque é um jovem belo, sem aquela profundidade de sentimento. Quando retornamos à pátria espiritual, provavelmente não reencontraremos aquela bela jovem ou aquele belo jovem, seguiremos nossos caminhos então separados, se não for o sentimento verdadeiro de amor. Então, no que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte separa na terra e no céu. Seguiremos então em caminhos diferentes. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam-se a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Então, como verdadeiros irmãos que somos, quando nos amamos, seguiremos juntos, não nos separaremos mais. Então, em resumo, para que possamos meditar sobre o que acabamos de ouvir, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além de tudo. Meus amigos, pensemos nisso com seriedade.
do nada, de acordo com a doutrina materialista. Morreu para os materialistas, acabou. A vida é algo sem sentido, então, porque se passamos por esse período, alguns sofrendo, chorando, alguns alegres, alguns em péssimas condições financeiras, outros em ótimas, uns bonitos, outros feios, alguns nascendo com problemas físicos, outros saudáveis. Será que o Pai, quando ouvimos dizer que Ele é soberanamente bom e justo, traria alguns de seus filhos a essa pátria para sofrerem, outros para serem felizes? Devemos meditar, pensar sobre isso. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Então, para aqueles que acreditam nessa doutrina, é como se fôssemos um pingo d'água. Quando retorna ao oceano, perdeu a sua individualidade, passa a fazer parte do todo. Também nessa situação, que significado teria a nossa vida, da mesma forma que foi antes colocada? E terceira, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina das igrejas, ou o céu, ou o inferno. Então o Pai criaria algum de seus filhos para serem eternamente felizes e outros infelizes? Seria assim esse Deus soberanamente bom e justo? Ou a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita, essa maravilhosa doutrina que vem nos trazer esse esclarecimento de que nós somos os verdadeiros responsáveis pelo nosso estado feliz ou infeliz. Isso nos traz um ânimo, um alento, porque passamos a entender que a felicidade ou a infelicidade depende de nós, exclusivamente de nós. Então, trabalhemos no bem para encontrarmos o mais breve possível essa felicidade. E aí nós temos, como é muito interessante, uma mensagem de Orígenes. Orígenes viveu lá em torno de 200 depois de Cristo. Orígenes era um cristão, teólogo cristão, nascido na África Latina, e ele tinha um pensamento interessante. Vejam, até então a Igreja Católica não tinha sido criada ainda, mas o pensamento dele é um pensamento atual. Cada alma vem a este mundo fortificada pelas fraquezas ou vitórias da vida anterior. Seu lugar neste mundo, como um vaso escolhido para honrar ou desonrar, é determinado pelos seus méritos ou deméritos. Seu trabalho neste mundo determina a sua vida no mundo futuro. Então vejam, ele nos mostra claramente a encarnação, a reencarnação. E se trabalharmos para o mal, seremos infelizes. Se trabalharmos para o bem, conquistaremos essa felicidade. Então, meus amigos, reflitamos sobre isso, sobre em que situação queremos estar. Situação de felicidade ou infelicidade? Lembrando que só depende de nós. Lembrando do amor do Pai por nós, do amor do Cristo por nós, e o amor que devemos ter dos nossos irmãos. Como podemos demonstrar esse amor? Com a caridade. A caridade é o amor posto em movimento. Comecemos com essa caridade dentro da nossa casa, em primeiro lugar, para depois colocá-la em prática
em todos os lugares e em todos os momentos. Então, meus amigos, essa nossa palestra de hoje foi retirada do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo é muito interessante e aqueles irmãos nossos que desejarem ter maiores